Olá, gente, tudo bem? Pessoal, você já parou para pensar por que você vive? Por que você faz o que você faz? Por que você pensa da forma como você pensa? Quem é você? Por que você é desse jeito? Por que eu estou aqui? A vida... O que é viver? O que é viver? O que é existir? O que é ser uma pessoa realizada? Sim, gente, a primeira coisa que a gente precisa para poder, digamos, se segurar na vida, primeiro, esperança. Esperança. Não é à toa que o maior livro de todos os tempos, ali fala que a esperança é uma âncora para a alma, para a pessoa. E é verdade. O que é uma âncora? O navio, ele precisa da âncora para ficar seguro, tanto no porto, não é, no cais, como em qualquer lugar que ele estiver, aí lança a âncora. Aí ele vai segurar lá no fundo do mar, ela vai segurar em algum lugar. E o navio vai ficar protegido. Então a primeira coisa na vida, entre tudo, é a esperança. Vamos dar um exemplo? Nós estamos aqui, mas a qualquer momento pode acontecer o pior, não pode? Pode. Pode acontecer o pior. E o pior é o quê? A morte. Seja a nossa morte, ou a morte de um parente, ente querido, né? A esposa, o filho, o tio, a mãe, o pai, eu sei lá. Só em falar assim dá uma coisa ruim, né? Mas a gente tem que falar. Se acontecer o pior, a gente precisa de uma garantia. Precisa de uma esperança. Qual é essa esperança? A ressurreição. Ô, gente, eu não estou falando de religião não, viu? Eu estou falando baseado numa reflexão da vida mesmo. O que tem a ver com a vida de cada um, o que segura a vida. Por que a pessoa ele tem uma certa medida de felicidade na vida? Ele tem que ter alguma coisa que segura ele. É a esperança. Então, se acontecer a morte, e aí? Qual é a esperança que você tem? Diga aí. Você tem esperança de ver aquela pessoa de volta e conversar com ela pessoalmente? Pronto, é isso aí. A esperança da ressurreição. É uma esperança que te segura agora em relação a você, se você morrer, saber que você vai voltar a viver de novo um dia. E os seus parentes, né? E família imediata ou família em geral, os nossos amigos também, vizinhos, saber que se eles morrerem, eles vão voltar à vida. Pronto. Em segundo lugar, em relação ao nosso viver, o dia a dia, uma coisa, em segundo lugar, está a questão de como lidar com a natureza humana. Você tem que aceitar que a vida é o que é, a natureza humana é o que é. Se uma pessoa te magoou, você também magoou os outros, né? O maior livro de todos os tempos diz assim: se uma pessoa estiver falando mal de você, nem olhe para trás para ver quem é. Ainda fala assim, porque você, muitas vezes, invoca o mal sobre os outros também. Dando a entender assim, a gente também magoou os outros, né? Os outros também magoam a gente. Então, o segundo ponto, o primeiro é esperança. O segundo é não guardar ressentimento. Não guardar ressentimento. Por quê? Gente, uma definição muito interessante é a verdadeira. O ressentimento é um veneno que quem toma é você, a gente.
A gente fica ressentido, magoado com a pessoa e diz, eu nunca mais vou esquecer fulano, que fulano fez comigo, seja lá o que for. Então, você guarda o ressentimento, mas é um veneno que você toma. Então, quem vai morrer é você. Quem te magoou, pode ter certeza que tem gente que já magoou a gente e não está nem lembrando disso. Nem lembrando, está lá na vida dele e está lá sofrendo também porque alguém magoou ele. E assim vai o círculo vicioso. E quem magoou a gente está lá também sendo envenenado pelo ressentimento de alguém que magoou ele. E assim vai o círculo vicioso. Então, o segundo ponto. Não ter ressentimento, deixa pra lá, vai fazer o quê? Todo mundo tem livre-arbítrio, então fala o que quer. E a gente não pode deixar isso afetar a nossa vida. Terceiro ponto, em relação à vida geral. Viver um dia de cada vez. O maior livro de todos os tempos tem um versículo que diz assim: não fique ansioso quanto ao dia seguinte, porque o dia seguinte terá suas próprias ansiedades. Basta cada dia as suas dificuldades. Esse aí é bom a gente falar, né? Onde está? Mateus 6,34. É o conselho mais prático que tem. Viver um dia de cada vez. É o terceiro ponto, viu? O primeiro, qual é a esperança? É o que segura a nossa vida, no geral, em tudo. É a base. Segundo, não ter ressentimento. Aceitar a natureza humana do jeito que ela é. A pessoa magoou a gente, deixa pra lá. A gente não pode fazer nada. A gente não pode fechar a boca de ninguém. E em terceiro, viver um dia de cada vez. O maior livro de todos os tempos, vocês já estão sabendo qual é. Já dei uma dica. Ali diz assim, que não há nada melhor do que a pessoa comer, beber e ver o que é bom pelo seu trabalho árduo. Ainda diz assim, isso é um presente, é uma dádiva de Deus. Olha que coisa bonita. Então é isso. Viver um dia de cada vez, usufruir à base de princípios, viu, gente? Não é usufruir a vida, aproveitar a vida, fazendo tudo quanto é coisa aí que vai atingir o próximo, não. Dentro dos princípios, não é isso? De forma que você possa dormir com a consciência limpa. Eu estou aqui, nunca prejudiquei ninguém, não quero mal de ninguém, não é? Estou usufruindo a Bíblia, usufruindo a Bíblia, de tanto a gente falar, né? No maior livro de todos os tempos. Então, a pessoa está usufruindo a vida, mas sem prejudicar os outros. E ao contrário, viu, gente? Um ponto que foi falado nesse maior livro de todos os tempos e foi falado pelo maior homem de todos os tempos que viveu aqui na Terra, vocês sabem quem é. Ele falou que há mais felicidade em dar do que em receber. Então, quando a gente fala assim, usufruir a vida, viver a vida dentro de princípios e dizendo assim, não prejudicar ninguém, a gente não pode esquecer que não é só evitar fazer o mal, a gente tem que fazer o bem também, viu, gente? Há mais felicidade em fazer o bem. Não é isso? Há mais felicidade em fazer o bem, né, às pessoas. Então a gente tem que, vamos dizer que é os pilares da vida, não é? E por último, vamos dizer assim, fazer a vontade de Deus, viu? Quem vê assim, é coisa de crente, é coisa de evangélico, fazer a vontade de Deus, ó. Ô, gente, é assim que a gente vê as coisas? Fazer a vontade significa simplesmente, vamos esquecer. Isso aí é aula de religião, isso aí é coisa de crente, isso é coisa de evangélico. Vamos esquecer tudo isso. O que nós estamos falando é que o ser humano, ele precisa dar atenção ao Criador dele,
Quem criou ele? Ah, mas tem os filósofos e os cientistas, os homens inteligentes do mundo que dizem que é assim, assim. Gente, vamos esquecer isso também. Vamos ir pelo que é verdadeiro. Quem criou a gente não merece que a gente pare para pensar o que ele quer que a gente faça. Quem inventa uma coisa, quem cria uma coisa, ou é considerado assim o pai desse invento, né? O criador, o inventor, o que originou que fez alguma coisa, você dá atenção a ele, não é? É ele que tem as diretrizes do que deve fazer com aquela criação dele, né? Aquele invento. Não é assim? Quem criou a internet? Ele é um esperto nisso aí, né? Quem criou aí os meios de comunicação, a mídia? Quem criou a eletricidade, né? Tanta coisa. Então ele é um expert, né? Ele entende. Você para escutar ele porque é ele que criou aquilo. Ele foi um inventor. Ele foi um inventor. Então todo mundo para escutar aquela pessoa. Não é isso? Então a gente não deve parar para escutar o Criador que fez a gente. Será que não é ele que sabe o que a gente deve fazer de nossa vida? Não é ele que criou a gente? Não é ele que criou o cérebro? Não é ele que sabe como funciona o cérebro? Então pronto. Então é nesse sentido. Quando fala fazer a vontade de Deus, não fique pensando, isso é coisa de religião, não vou nem escutar mais o que esse homem está dizendo. Eu estou querendo dizer que quem criou a gente merece que a gente pare para escutar o que ele quer que a gente faça de nossa vida. Como a gente deve viver, inclusive tudo que eu falei aqui, gente, é baseado nesse livro criado pelo nosso Criador do universo. Viu? E por falar nisso, gente, qual é o nome desse Criador a qual a gente precisa parar para pensar o que ele quer que a gente faça de nossa vida? Ele tem nome próprio, nome pessoal. Jeová. Tudo de bom para todos.